Olá, o assunto da aula de hoje é muito importante, pois envolve como você pode corrigir os teus prováveis erros de programação, principalmente quando estás a começar a programar. Quando tu és um iniciante, tu vai se deparar com muitos erros, tu pode esquecer parênteses e vírgulas e ponto e vírgula, e caso não tenha nenhum tipo de mensagem para te alertar o que tu esqueceu ou o que tu fez de errado, tu pode ficar horas e horas e horas parado em um código de 7 linhas, por exemplo, sem saber o que está de errado e por que não está a funcionar como é de se esperar o teu programa, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo básico, né? Eu criei um canvas, né? Uma tela de 600 de comprimento e 400 de altura, com a cor de fundo de 75 nos três termos, né? Um cinza escuro, pode-se dizer assim. E eu vou criar aqui um círculo, por exemplo. Circle na posição x50. Não, melhor, vamos fazer no meio da tela, né? 600 dividido por 2, 300. 400 dividido por 2, 200. E com um diâmetro de 50 pixels, por exemplo, ponto e vírgula. Ok, vamos salvar. Lá está. Podemos pôr aqui a função fill, né, antes do círculo, para que a gente pinte esse círculo com uma cor qualquer. Então vamos lá, fill, parênteses, 255,0,0. E por fim, ponto e vírgula. Vamos salvar. Veja lá, aconteceu um erro, né? Se você olhar para o navegador, não dá para adivinhar o que é que ocorreu. Obviamente aqui eu misturei as coisas, né? Eu troquei a vírgula por um ponto, e por isso que ele está mostrando um erro aqui. E nem sempre o VS Code vai te mostrar qual é o erro que está a ocorrer, tá bem? Então vamos lá por uma vírgula aqui, salvar, e tudo voltou ao normal, tá certo. Mas e se sem querer eu dissesse que o diâmetro é uma variável que se chama diâmetro, como fizemos em aulas anteriores, e salvar? Veja, o círculo não está a aparecer e dessa vez o VS Code não está a acusar nenhum erro. Para um iniciante, isso aqui é muito difícil de perceber o que é que está acontecendo, tá? E existe um método em todas as linguagens de programação, e nessa aqui específica que é o JavaScript, da gente perceber qual é o problema. Vou te ensinar agora, tá? É só clicar no navegador com o mouse no botão direito e ir nessa opção, inspecionar, tá bem? Vai aparecer essa janelinha aqui na lateral, muito provavelmente, tá? Você pode aumentar um pouco o tamanho. E você pode vir nessa opção aqui, console, tá bem? Se essa opção não tiver, é só clicar nessa setinha que ela vai aparecer aqui, tá? Mas o que importa para nós, para que a gente verifique os erros de JavaScript, é clicar na opção console, tá bem? Você pode perceber que apareceu um erro aqui, ó. É um erro de referência. Diâmetro is not defined. Ele está dizendo que a variável diâmetro, que está na linha 8 do arquivo main.js, que é esse aqui, não foi definido. E de fato isso é verdade. Pode ver que aqui eu estou chamando, ou seja, eu estou usando uma variável que se chama diâmetro, mas em nenhum momento eu criei uma variável diâmetro no meu código. E lembra que para criar uma variável temos que chamar aqui em cima a abreviação da palavra variável, que é o var. Criar um nome para ela. Depois dizer o que é, qual é o valor dela, por exemplo, 100 pixels. Ponto e vírgula. Salvei e lá está. O erro desapareceu e o teu código já está a funcionar devidamente, tá? Da forma que é esperada, aparecer um círculo com um diâmetro de 100 pixels, tá? E o que é que você pode fazer mais nesse console? Não somente pode fazer verificar os possíveis erros, por exemplo, se eu esquecer essa chaveta aqui. Olha lá, tem algum erro na linha 8. Pode ver que o programa não está a funcionar muito bem e quando você se depara aqui com o teu VS Code, ele também está a informar um erro, né? Por quê? Porque aqui tem uma chaveta de fechamento sem sequer ter uma de abertura primeiro. Mas perceba uma coisa que eu queria mostrar nesse exemplo. Aqui está dizendo que o erro é na linha 8, mas na verdade se você olhar no teu VS Code, o erro é na linha 7. Pronto. Isso é algo muito importante. Por quê? Eu diria
que em 60% a 70% dos casos, essas mensagens de erro vão estar certas no local, né? No local dela. Mas nem sempre o JavaScript, o console do JavaScript vai conseguir de fato te dizer onde é que o erro está especificamente, porque o erro não precisa ser somente em um local, pode ser a junção de coisas, um efeito dominó que causou aquele erro, tá? Nesse caso, o nosso programa só tem 11 linhas de código, então é muito simples de verificar o erro, apesar de mesmo assim ele ter errado por uma linha onde é que estava o erro, né? Erro de sintaxe. Quer dizer o quê? Que você escreveu de maneira incorreta, de maneira inesperada, que não é assim que o JavaScript funciona. Por quê? Porque quando se tem uma chaveta de fechamento, o JavaScript espera que antes disso tenha uma chaveta de abertura, não é? E cá está, chaveta de abertura. Ao consertar isso e salvar, mensagens de erro desaparecem e o programa volta a funcionar normalmente, tá bem? Então, o console é muito importante para isso. Se você quiser fazer aquele exemplo que a gente fez anteriormente do círculo crescendo, se movendo para a direita e tudo mais, vamos fazer esse exemplo aqui. Cá está, eu quero que o diâmetro comece em 10, está bem pequeno, e digamos que eu queira que esse diâmetro cresça 1 pixel a cada loop dessa função draw. Como a gente já viu antes, né? É só dizer a variável diâmetro a partir de agora será o valor anterior mais 1 ponto e vírgula. Vamos salvar. E olha lá, ele crescendo. À medida que a função draw termina e começa um novo loop. Ele vai crescer eternamente até que alguém dê um refresh ou feche essa página, né? Alguém encerre essa função draw, tá? Mas se você estiver curioso para saber quem é o diâmetro nesse exato momento, como é que você faria isso? Pronto. Mais uma vez, vamos utilizar a função do console, né? O console geralmente é utilizado pelos desenvolvedores para ver erros e para ver variáveis ou outras coisinhas que você ainda está a desenvolver, que ele pode te auxiliar nesse desenvolvimento, por exemplo. Se você chamar aqui a função print, tá? A mesma estrutura de sempre, o nome da função, parênteses e ponto e vírgula no final, e colocar aqui uma variável, por exemplo, diâmetro, o que é que vai acontecer? A cada loop, ele vai escrever no teu console quem é o diâmetro atual. A função print nada mais é do que escreva no console, o que está entre parênteses da função print. Nesse caso, como eu pus o diâmetro, ele está a escrever o diâmetro desse círculo. Deu para perceber? E por aí você pode fazer muitas outras coisas. O console te ajuda a ver erros, mas também te ajuda a ver variáveis que você deseja escrever no ecrã. E não precisa ser só uma, tá? Você pode escrever vários prints ao decorrer da tua função draw ou na tua função setup. Lembrando que a função setup só ocorre uma vez, né? Então, se você puser algum print aqui, vamos fazer um exemplo. Print, ponto e vírgula no final, e aqui dentro você coloca um valor. Se você quiser escrever um texto, sem ser uma variável, você pode colocar entre aspas duplas, tá bem? Pronto, dessa forma. Você pode colocar setup. Salvei. E olha lá, setup só aconteceu uma vez, né? Deixa eu apagar esse print aqui. Pronto. Olha lá, o setup só apareceu uma vez aqui, a palavra setup, pelo fato de que a função setup, como a gente já viu, só é executada uma vez e é a primeira coisa que é executada quando a página carrega. Lá está. Tá? E você pode escrever qualquer coisa aqui. Sou a função setup. Salvei. Lá está. Só escrever uma vez. Com a mesma lógica, se eu copiar isso aqui e puser aqui embaixo, só que dizer que é a função draw, é de se esperar que isso aqui se repita infinitas vezes, enquanto essa aqui só se repete uma única vez, não é? Lá está. Como o texto é igual, ele não está escrevendo em linhas diferentes, tá bem? Mas pode ver aqui, ó, quantas vezes ele já escreveu draw. 400, 500 e por aí vai. Deu para perceber? Então, o poder do console é este. Não só de te mostrar quais são os possíveis erros que estão ocorrendo no teu código agora, como também tu pode escrever mensagens ou pode escrever
variáveis no teu console para que tu possa acompanhar ao vivo quem é o valor dela, ok? Então, isso é uma ferramenta muito poderosa que vamos utilizar daqui para frente, tá? Então, mais uma vez, deixa eu voltar com o exemplo do diâmetro. E lá está. Se você quiser misturar texto com variável, não tem nenhum problema, tá? Aqui, ó. Só abrir aspas duplas aqui mais uma vez. Por exemplo, diâmetro. 2 pontinhos, espaço. Pode ver que aqui tem um erro, né? Por quê? Quando você deseja misturar um texto com uma variável do JavaScript, você tem que colocar o sinal de mais entre eles, tá bem? Dessa forma. Só uma vez. Isso. Aí agora você junta texto com variável em uma única linha do console. Vamos ver isso aqui. Vou salvar. E olha lá que interessante. Diâmetro. Misturou o texto diâmetro com o valor do diâmetro, tá bem? E você pode acompanhar ao vivo o que aqui está a ocorrer aqui com o teu programa, tá? Pode ser a posição X, Y do mouse, pode ser qualquer variável e qualquer texto, tá bem? Por exemplo, print. Vou colocar um texto aqui antes para a gente ver o que significa. Mouse X, do 2 pontinhos, espaço, sinal de mais, né? Sempre do lado de fora das aspas, e colocar aqui o mouse X, que é a variável que eu desejo acompanhar, tá bem? Vou salvar mais uma vez. Lá está. Não só o diâmetro agora está sendo rastreado, como também o mouse X. Olha lá, o mouse X alterando. Lembra que o X começa em 0 aqui na esquerda e cresce até o limite do comprimento do canvas, que no caso é 600. Lá está. Ok? Mouse X. E pronto. O teu console tem o poder de fazer infinitas coisas, tá bem? As duas principais é, primeiro, te declarar erros, né? Mostrar erros, caso estejam ocorrendo, e também escrever no ecrã possíveis variáveis ou textos que tu deseja acompanhar enquanto tu estás a desenvolver teu projeto, tá bem? Então, por hoje é só.